Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. A dica de hoje é especial para os professores e hoje eu vou ensinar para você como é que eu faço, como é que eu fazia, na verdade, hoje eu já não faço mais tanto isso, mas como é que eu fazia para traçar metas mensais com as minhas alunas do balé adulto. Vamos lá? Bora lá! Bom, vamos lá. Primeira coisa, né, Mari? Como assim metas mensais? Que raio é esse? Assim, quando a gente trabalha com balé adulto, né, a gente normalmente, eu pelo menos não seguia nenhum método específico, né, porque Royal trabalha ali, o método é focado para crianças, né, Vagano é focado para crianças, para a evolução do bailarino desde quando ele é criança. Então, quando a gente vai trabalhar com balé adulto, a gente muitas vezes fica no escuro, né? A gente fala, e aí, eu vou trabalhar o quê? Essa pessoa tem 30 anos, 40 anos, vai começar a aprender Tandi hoje, eu vou repetir o que os outros métodos falam que criança deve aprender, enfim. Então, eu sempre traçava ali algumas metas. Eu sabia, eu tinha o meu cronograma, certo? Eu tinha o meu método próprio, onde eu sabia que é que eu precisava ensinar para esse aluno, mas mensalmente eu ficava meio perdida. Eu sabia que até o final do ano eu tinha que ensinar o passo X, Y, Z, mas mensalmente eu ficava meio perdida. E as minhas alunas também. Sabe aquela sensação que o aluno acaba ficando assim, do tipo, parece que eu não estou evoluindo, parece que eu não estou isso, parece que eu não estou aquilo. Então, quando a gente faz essa distribuição de metas mensais, fica muito mais claro para a gente como professor saber guiar a nossa aula e pro bailarino entender o que é que está sendo trabalhado ali, qual é o foco principal do mês. Sim? Quando a gente tem um foco principal do mês, a gente sabe exatamente para onde a gente está caminhando. E aí, quando a gente sabe para onde está caminhando, a gente tem mais vontade de fazer, de vir à aula, de acontecer, enfim. Acaba sendo um programa ali de ensino que envolve tanto você, professor, quanto os alunos, tá? E isso acaba fazendo com que a turma tenha uma evolução muito maior, porque todo mundo fica muito mais envolvido, ok? Então vamos lá, como é que eu fazia isso? A primeira coisa, né, você precisa ter lá qual é o seu cronograma do ano, tá? Eu vou marcar como cronograma anual. Esse é o passo 1, tá? O que é o cronograma anual? O cronograma anual é onde eu descrevo, tá? Você pode pegar um caderno, sim? E nesse caderno, você vai escrever ali todos os passos que você acha que o seu aluno precisa desenvolver, o seu aluno adulto precisa desenvolver num período de 12 meses. Sim? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, considerando que é uma turma de balé adulto iniciante, eles precisam desenvolver Tandi. Mas minha turma já sabe Tandi. Sim, mas vai melhorar cada vez mais, né? O objetivo de continuar fazendo aulas de balé é isso, né? É eu melhorar cada vez mais. Então, por exemplo, eu sei que precisa trabalhar Tandi, eu preciso trabalhar os GTs, preciso trabalhar pliés, preciso trabalhar ronde, preciso trabalhar Fondi. Preciso trabalhar, vamos considerar aqui que é uma turma iniciante, ok? Deixa eu ver, Tandi, plié, vou trabalhar um pouco de frappé, tá? Com essa turma iniciante. Vou trabalhar, isso eu tô falando do meu método, tá bom? O que é que eu faço, como é que eu desenvolvia as minhas aulas. Preciso trabalhar um pouco de développé, para trabalhar um pouco mais de pernas altas. Développé, deve ser assim. Preciso trabalhar o grand battement. Isso daqui é base. Sim? Estou no cronograma anual. Depois, no centro, eu vou trabalhar alguns passos básicos, como pirueta, pirouette. Vou trabalhar alguns passos básicos, vou trabalhar Tandi, né, para trabalhar as transferências de peso, vou trabalhar pequeno salto, vou trabalhar os grandes saltos, vou trabalhar adágio. Sim, aqui ainda em pirueta, que são os nossos giros,
Eu posso ter aqui a pirueta andeor. Posso ter aqui como meta a pirueta andedã. Posso ter como meta, ainda pensando em giros, piquês. Aí você vai ver, piquê passé andeor, piquê passé andedã, você vai ver o que você trabalha, tá? Para o iniciante eu trabalhava o andedã. Piquê passé andedã. Piquê passé. Posso trabalhar o chanê. Eu acho que tá bom, sim? Para uma turma iniciante, iniciantérrima, ok? Então, eu tenho no meu cronograma anual tudo isso para eu trabalhar. Se eu começo a trabalhar tudo de uma vez, sem focar em nada, eu acabo não trabalhando nada. Então, o grande objetivo da gente dividir isso pelas metas mensal mesmo, é a gente conseguir trabalhar tudo, mas cada mês eu vou focar mais especificamente em uma coisa. Então, o que eu fazia? Eu falava assim, bom, no ano são esses passos que eu preciso trabalhar. E aí, entravam outras coisas, tá? Um dia, quem sabe, numa oportunidade a gente conversa, entrava questões de tipo de movimentação para desenvolver coordenação motora, para desenvolver autocorreção. Entravam outros quesitos aqui, mas que são bem pessoais, que eu nem vou colocar aqui para você agora, porque eu ia ficar aqui acho que uma semana falando. Mas vamos lá, nos passos em si. Então, eu sei que em janeiro é um mês mais curto, né? Isso quando tem aula em janeiro, ok? Então, na minha escola sempre tinha aula em janeiro. A gente voltava ali, acho que dia 10 de janeiro a gente já voltava. E aí, o que eu buscava trabalhar no mês de janeiro? Primeira coisa que eu buscava trabalhar era a readaptação. Por quê? O aluno, ele passou pelo período de férias. Primeiro, ele passou, normalmente, né? Ele passou pelo espetáculo. Aí tem aquele monte de ensaio, não sei o quê, todo mundo já meio estressado. Veio o espetáculo, deu aquele up no aluno, né? O aluno fica, nossa, hiper motivado. Vem as férias para dar aquela descansada. E aí, no momento das férias, surgem duas sensações nos alunos de balé adulto. A primeira sensação é: quero mais, quero muito mais. Melhor coisa que eu faço é fazer balé. Sim, não vejo a hora de voltar às aulas. A segunda sensação, dependendo de como as coisas aconteceram, se o aluno está muito estressado ou não e tal, não quero mais ver balé nem pintado de ouro. Ou seja, ou é 8 ou é 80, sim? E aí, ambos os alunos têm uma tendência a voltar para as aulas em janeiro. Eles voltam. Só que eles voltam, principalmente esse aqui, querendo testar se ele estava estressado e não sei o que, se vai mudar alguma coisa ou se realmente é para ele parar. Então, esse período de janeiro, use para readaptação. Readaptação em todos os sentidos. Readaptar o condicionamento das suas bailarinas adultas. Então, as aulas elas começam mais calmas, sem tanta perna alta, sem tanta coisa, porque estava todo mundo de férias, sim? Então, a gente vai começar uma aula mais calma, mais tranquila, sem tanta cobrança e tal. Vamos reacostumar o corpo. Normalmente, eu colocava aulas mais gostosas, coisas que eu sabia que elas gostavam mais de fazer. Então, a turma que gostava mais de adágio, eu dava mais adágio. A turma que gostava mais de giros, eu dava mais giros, sim? Eu dava uma reaquecida na turma. Depois, eu começava a focar ali, ainda no período de readaptação, tudo em janeiro, né? Eu começava a focar realmente no condicionamento físico delas. Então, tipo, vamos fazer, ao invés de eu dar sequências tão longas, de vários passos, então, um tandi com plié, com não sei o que, não, eu dava sequências mais simples, mas com bastante movimentos repetitivos, ou seja, bastante elevés, relevés, enfim, bastante movimentos que realmente trabalhasse o condicionamento e resistência muscular delas, ok? Além disso, focava bastante em alongamento. Tá? Normalmente bailarinas adultas gostam muito de alongamento, então eu focava bastante em alongamento para ajudá-las mesmo a recuperar ali.
E enfim, eu fazia todos os passos que tinha ali numa aula e tal, tudo que elas já estavam acostumadas a fazer, mas eu não focava em um passo específico. O meu foco era realmente em readaptar a turma para a gente voltar a trabalhar, isso em janeiro, tá? Em fevereiro tem carnaval, né, Brasil? Tem carnaval no Brasil, mas fevereiro o negócio já pegava. E aí eu já começava a buscar o comprometimento delas. Então, galera, ó, agora a gente já voltou, tem carnaval aí, mas é alguns dias e a gente já vai começar a trabalhar para valer, sim? Então, o que eu fazia? Eu começava a focar sempre dos passos de menor complexidade para os maiores, para os de maiores complexidades. Então, vamos lá. Então, no mês de fevereiro, a gente vai focar bastante no trabalho com os pés no chão, sim, no trabalho a terra. Então, o que eu focava? Eu focava num tandi muito bem feito, dava o GT, fazia as correções grosseiras que tinham que ser feitas, mas o meu foco não estava no GT, sim? Aí eu focava bastante no plié. Vamos trabalhar quais são as forças desse plié, papapá. Então, a minha aula, eu gastava o tempo que eu precisava, que eu achasse que fosse necessário para explicar sobre o tandi, todas as forças, fazer elas testarem, não sei o quê. O GT, eu dava um GT e seguia com a aula, fazia as correções, mas seguia com a aula. O plié, eu parava a aula para reexplicar o plié, para a gente retestar o movimento, para aplicar autocorreção, enfim. No ronde, o ronde a terra, eu parava para explicar tudo. Então, isso era o meu foco de fevereiro, sim. Fondi, eu não dava fondi a relevé, eu dava fondi a terra, porque o meu foco estava nos pés no chão, no contato desse pé com o chão, ok? Frappé, eu dava frappé associado com o GT, para ter esse contato com o chão também. Développé, eu dava, mas super sem parar para realmente explicar sobre o développé, porque meu foco estava antes, ok? E aí eu vinha para o centro. No centro eu focava muito no quê? No tandi do centro, sim, as transferências, tanliers e tudo mais, colocação de tronco e tal. Então, o que eu fazia aqui? Eu fazia elas trabalharem muito bem em fevereiro a base, sim, os pés no chão, a base delas. Isso deixava elas mais firmes para a gente começar a trabalhar subindo as pernocas, ok? Quando chegava em março, o meu foco em março era a gente começar a trabalhar as pernas en l'air, sim, mas no máximo as pernas a 45 graus. Isso significa que eu não dava pernas a 90 graus? Dava, mas eu não parava a aula para focar nisso. Isso era um passo que só seguia. Então, a partir de março, eu já não parava mais para ficar, aqui eu falo debulhando, né? Enfim, ficar desmiuçando o tandi, tá? Eu não parava mais para ficar desmiuçando o plié, ok? Eu, em março, desmiuçava o GT, desmiuçava o rondejant en l'air, desmiuçava o fondi a 45 graus, o développé frappé, o développé a 45 graus. Sim? O resto eu dava, aplicava as correções que tinham que ser aplicadas, mas seguia. E aí a gente vai vendo que eu estou montando, né? Eu estou, é como se fosse um Lego, que eu vou colocando pecinhas e aumentando o tamanho desse Lego. O que acontece aqui? A partir do momento que eu desmiucei isso aqui, quem participou dessa aula tem, no mínimo, a obrigação de, em março, estar fazendo o tandi exatamente como fez lá em fevereiro. E isso era cobrado. Sim? Então, perceba que eu não tiro uma coisa, eu apenas vou passando foco para outras coisas, porque quem vai cuidar desse foco agora aqui são elas. Elas já aprenderam, elas tiveram um mês focando nisso. Ok? E aí, assim, eu ia trabalhando por metas, eu ia dividindo. E aí, aqui no centro, né, quando eu estava em março ali, que eu já estava trabalhando pernas mais altas, na hora do adágio, por exemplo, eu trabalhava ronde a 45 graus. Sim, eu ia trabalhando essas pernas altas nesses passos também.
Tudo bem? Trabalhava bastante a questão de relevés, desde aqui dos pliés, começava a associar em março os relevés, para eu poder trabalhar aqui na hora das piruetas, sim? E aí eu ia montando tudo isso. Ok, Mari, beleza, acho que deu para entender mais ou menos como é que você fazia, e aí eu ia fazendo essa distribuição até lá em dezembro. E aí, uma dica, tá? Dezembro é outro mês curto, quase inexistente, né? Dezembro, o meu foco era finalizar espetáculo, era elas conseguirem colocar interpretação e tal. Então, essa distribuição aqui, ela não acontecia em dezembro, nem em janeiro, tá? Novembro ela acontecia. Então, aí a gente já tem 10 meses menos julho, né? Porque é férias, sim. Então, ali a gente pode considerar que a gente tem ali, uns 8 meses para realmente distribuir isso aqui. É tempo suficiente, tá? Dá para fazer um bom trabalho desse jeito, tá? Mas aí, o que acontecia? Em novembro, o que eu já estava trabalhando com elas? Eu já estava aqui, ó, trabalhando grandes saltos, grand battements, o meu foco já era esse. Trabalhando os giros, sim, que são passos de mais complexidade, chanês eu já teria trabalhado antes. Então, em novembro, o meu foco já estava nos passos mais avançados. Ou seja, em novembro, toda essa parte aqui de barra delas já tinha que estar perfeita. Perfeita, assim, poucas correções, elas cuidando ali da própria autocorreção, tá? Eu vendo elas conseguindo se corrigir. As correções que eu precisava aplicar, normalmente, né, são todas verbais nessa altura do nosso campeonato aqui, tá? E aí aqui no centro, não. Aqui tudo bem. Aqui, às vezes, eu precisava, né, pedir para o aluno parar, repetir e tal, mas não conseguia dar o comando verbal enquanto ele estava executando o passo. Ok? Beleza, deu para entender mais ou menos. E aí, qual é a sacada de tudo isso? Você, como professora, como professor, você pode e deve, né? Você deve desenvolver tudo isso aqui sozinho, né? Assim, lógico, se você está começando, né? É natural, a gente não tem tanta experiência e tal. Mas, enfim, aos poucos você vai aprendendo e em breve a gente vai ter um curso de professores e tal, e eu vou explicar tudo isso em detalhes para vocês lá. Mas, enquanto não tem, vai sobrevivendo aí. Vamos lá. O que acontece? Você deve desenvolver o seu cronograma anual de acordo com o método que você segue. Então, se você, normalmente, para balé adulto, a gente não tem um método específico. Então, você vai ter que se basear, para criança, normalmente eu faço isso e aí vou aquilo. Quando tiver o meu curso, você vai entender melhor tudo isso, mas beleza. Então, desenvolva primeiro quais são os passos que você precisa ensinar para essa turma de balé adulto durante todo o seu período letivo ali, né? Que é durante todo o ano, ok? Depois você vai pegar esses passos e vai dividir ele pelos meses que você sabe que você vai estar dando aula, tá? Então, normalmente, eu colocava, então, vamos lá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, sim? Normalmente, eu deixava janeiro para trabalhar o retorno delas, aí sim, vinha fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, normalmente tinha espetáculo e férias, então esse mês aqui eu deixava para trabalhar mais questões de expressividade e enfim. Depois, em agosto, eu voltava com tudo. Em agosto, a readaptação, as minhas férias aqui em julho, era acho que de 10 ou 15 dias, era pouco tempo. Então, eu voltava realmente com o pé na porta. Parei aqui, voltei aqui com o pé na porta, sim? Então, tinha cronograma ali, tinha o que a gente tinha que focar e ponto final. Aqui era um corre, aqui ninguém faltava, sim? Aí setembro, outubro, novembro e aí aqui dezembro eu vou deixar um mês mais livre também, porque eu também sei que tem festival, que tem espetáculo, ok? E aqui é a readaptação. Beleza? Show! E aí, o que é a sacada disso tudo? Você deve desenvolver tudo isso sozinha, como professor e tal, nananã, beleza, bonitinho. Mas, se você desenvolve isso e vai lá na sua sala e coloca um mural, e nesse mural está lá, meta do mês para a turma X.
Então, turma de balé adulto, sei lá, nível iniciante, né? Meta do mês. Trabalhar os passos X, Y, Z, W. E aí você lista esses passos. E aí você explica para elas, gente, ó, é o seguinte, a partir de agora, todo mês a gente vai ter um foco principal. Então, o que acontece? Eu tenho, e você explica isso para elas, eu tenho o meu cronograma de todos os passos que eu tenho que dar para vocês, e eu dividi dessa seguinte maneira. Explica isso aqui. Então, fevereiro, o nosso foco principal vai ser esses passos aqui. O que isso significa? Que eu não vou fazer os exercícios, né? Então o foco é trabalhar os exercícios à terra. Então, eu não vou fazer GT? Não. Você vai fazer o GT, a gente vai fazer uma aula completa. Mas, dentro de todos os passos que compõem uma aula completa, eu vou ter alguns passos que são os passos que eu vou dar mais atenção. Então, são passos, o que é dar mais atenção? Eu vou explicar o passo, sim, eu vou falar sobre o passo a passo desse passo, a gente vai discutir sobre a consciência desse passo. Se eu perceber que, sei lá, meus alunos não estão tendo muito andeor para na hora de fazer o rondejão, tá comprometendo demais, né, para passar aquela perna por trás, vou incrementar aqui um trabalho de alongamento. Sim, quando eu estiver trabalhando lá os relevés, perceber que não está tendo força para subir, vou incrementar um trabalho de fortalecimento, sim? E aí você consegue, com o foco do que é que você tem que estar trabalhando mensalmente, você consegue distribuir isso aqui um pouquinho melhor. Ao invés de toda aula trabalhar alongamento, toda aula trabalhar fortalecimento, sem saber direito para onde direcionar as coisas. Então, galera, a partir de agora a gente vai fazer isso. O que eu quero dizer com isso? Moçada, estou conversando com as minhas alunas. O que eu quero dizer com isso, moçada? Que toda aula eu tenho exatamente o que é que eu tenho que trabalhar com vocês. Se alguém faltar, vai perder isso, porque eu não tenho tempo para redistribuir isso. E eu quero que vocês saiam daqui para chegar aqui. Então, eu distribuí todo esse conteúdo desse jeitinho para que a gente consiga fazer isso. Para isso, eu preciso de duas coisas de vocês. Aí vem a sacada de mestre. Aí você vai começar a buscar o quê? O comprometimento delas. Qual o comprometimento? A primeira coisa que eu preciso. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso de vocês. Que vocês tenham o foco onde a gente está trabalhando. Então, tá lá no nosso mural. Sim, não dá para ter mural na sala, porque tem, né, um monte de gente faz aula nessa sala, não é só essa turma, não vou fazer isso com as outras turmas. Tudo bem, você tem um mural gigantesco, aposto que você tem. Sim, aposto que você tem um grupo de WhatsApp com elas. Tá? E aí você posta nesse grupo qual é as metas ali daquele mês. E aí qual vai ser o foco? Qual é o primeiro comprometimento? Vocês vão se manterem focadas onde estão as nossas metas, onde está o meu foco também. Isso não significa que eu vou deixar os outros passos, não é isso, mas tudo o que for aprendido, assimilado, falado sobre esse passo aqui, o Tandi, por exemplo, em fevereiro, tem que se repetir em fevereiro, em março, sim? E aí ela começa com pequenas coisas para lembrar em fevereiro. Conforme ela repete isso em março, que vai estar os pequenas coisas mais os de março. Conforme ela repete isso, na hora que chegar aqui, em abril, já vai estar praticamente automático para ela, aquelas correções. Então, como é que vocês podem fazer para manter esse foco? Primeira coisa, prestar atenção na aula. Aliás, antes, né? Primeira coisa, não faltar. Sim? Segunda coisa, prestar atenção na aula. Terceira coisa, vocês podem e devem ter um caderninho. Sim, eu vivo falando de caderninho aqui no Balé Online. Sim, a gente precisa ter um caderninho como bailarina para anotar todas as correções que a gente recebeu na aula. Porque esse caderninho me ajuda a reforçar o que o professor falou.
Sim? E aí você vai explicar isso para elas. Então, eu preciso que vocês desenvolvam maneiras de ter e manter o foco. Porque aí a gente vai conseguir evoluir muito mais rápido. Segundo comprometimento. Segundo comprometimento é não faltar. Evitar as faltas a qualquer custo. Por quê? Quando vocês faltarem, eu não vou poder voltar e dar novamente o conteúdo que eu estava dando. Sim, porque tem gente aqui que fez a aula, já passou por esse processo e não é justo eu ter que voltar, ok? Além disso, eu já fiz toda a divisão de tudo. Então, evitem faltar. Se faltar, busquem a reposição. O que é reposição? Não sei se na sua escola funciona assim, tá? Na minha escola funcionava. As meninas iam na secretaria da escola e agendavam uma reposição da aula em uma outra turma, tá? E aí, mas na outra turma não vai estar tendo esse mesmo conteúdo. Aí você já negocia. Então, aí, a reposição aqui não vai dar para ser numa turma que está tendo o mesmo conteúdo. Então, para correr atrás do prejuízo, vocês vão fazer 2 aulas como reposição. E aí, você vai negociar isso com a escola, ver se isso é possível. É vantagem para a escola que o aluno reponha, porque o aluno que repõe, ele consegue ter os resultados lá no final do ano. É um aluno que vai ficar feliz, satisfeito e que vai voltar no próximo ano e que vai indicar a sua escola para outros alunos, enfim. Tudo que a gente investe no bailarino é retornável para a escola, é retornável para a gente como forma de olhar o bailarino lá tendo os resultados que ele está tendo, tá? Então, não pense que tipo, mas a pessoa pagou uma aula só e vai estar fazendo 2. Sim, vai estar fazendo 2 porque ela está ali tentando repor a aula que ela não veio, tentando correr atrás daquilo que ela perdeu. Todo mundo vai ganhar com isso, sim? Mas aí é uma negociação sua com a escola, tá bom? Enfim, qual que é a sacada aqui? É eu envolver o meu aluno nesse projeto de manter-se focado ali o ano todo, sim? De ter as minhas metas mensais. E aí as minhas metas mensais passam a ser metas dos meus alunos também. Qual é o problema disso tudo, né? Que se eu coloquei uma meta mensal e expus isso para os meus alunos, eu não posso fugir disso. Sim, aí eu tenho que vir e explicar o Tandi. Se o meu aluno chegar lá e perguntar, mas essa parte do Tandi eu não entendi, vou parar a aula e vou reexplicar o Tandi, porque eu estou comprometida em explicar os passos ali dos movimentos que acontecem à terre, porque o meu foco do mês de fevereiro é os passos da terre. Sim, para dar uma boa base para o meu bailarino. E isso vai se repetindo nos outros meses. Quando eu estiver lá com o foco em pirueta, em chané, por exemplo, lá em outubro eu estou com foco em chané. Eu vou fazer de tudo o que precisar ser feito para que o meu aluno realmente aprenda a fazer chané, para que ele realmente domine o chané. E aí você pode me perguntar, tá, Mari, isso deve funcionar bem para iniciante e tal, porque você acabou distribuindo todo o conteúdo e não sei o que tem. Mas, e uma turma que já está no 2º ano de iniciante, né? Aí aqui, pelo menos, eu costumava chamar essa turma de mais intermediário ali, dependia do nível dos alunos. Mas esse funcionamento é igual, tanto na turma de iniciante, quanto intermediário, quanto avançado. Até avançado eu fazia isso. Avançado eu não expunha para eles quais eram as metas, por quê? Conforme eu vou trabalhando com um avançado, então aqui eu voltei às aulas, tal, tenho tempo de readaptação também de um avançado, mas aqui em fevereiro eu comecei a trabalhar o ATR no avançado. Pode ser que 30 dias para um avançado trabalhando ATR seja muito tempo. E em 15 dias, 3 aulas ali, ele já retoma o que ele estava antes. Sim? E eu já consigo começar a incrementar mais as sequências. Então aí eu começo a segurar a turma se eu ficar obedecendo esse mesmo cronograma para um avançado. Mas eu consigo dar o foco que eu preciso para o ATR aqui, mas piorar a sequência. Sim? Então o que eu estava fazendo, 3 à frente, 2 ao lado, 3 atrás, 1 relevé, eu vou virar a sequência do avesso.
Aí eu começo a focar, continuo focado no meu ATR, mas eu começo a trabalhar com esse avançado o que o avançado precisa, que é trabalhar ali uma aula com sequências um pouco mais difíceis de executar. Ok? Mas esse processo era o mesmo. Eu só não expunha para o avançado que em fevereiro estaremos fazendo tal coisa, porque como o avançado responde em uma velocidade totalmente diferente do que a gente espera, às vezes para mais, às vezes para menos, não dá para a gente bater o martelo em cima do avançado. É diferente da turma do iniciante, né? Que na turma do iniciante eu acabo tendo 30 dias lá, é um tempo suficiente para realmente desenvolver ali os passos com os alunos. Sim? Bom, resumidamente, o que é o bacana de tudo isso? Você consegue pegar todo o seu cronograma anual, dividir ele de uma forma bem distribuída durante todo o ano. O aluno sabe que você tem um plano na mente, né? Que você sabe o que você está fazendo, que você não está indo lá dar tandi todo dia. Não, você sabe, o professor sabe o que ele está fazendo. Se eu falto, eu sei que eu vou perder coisas, tá? E isso acaba envolvendo todo mundo e você conseguindo sair com essa turma como ela estava aqui em janeiro para como você quer que ela chegue lá em dezembro, tá? Essa é a grande vantagem. Fora que mentalmente também fica tudo muito mais organizado. Eu sou muito ligada em organização, então fica tudo muito mais organizado, mais administrável. E uma última coisa, se acontece alguma coisa com você nesse meio do caminho, né? Professores engravidam, sabia? Professoras de balé também engravidam. E aí você não pode mais assumir as aulas, sei lá, aqui, ou ficou doente, enfim, alguma coisa aconteceu, foi viajar, fazer um curso fora. Esse mês você não pode dar as aulas. É só você sentar com o professor substituto e falar, olha, o foco desse mês é esse aqui. Sim, e aí fica muito mais fácil para quem for te substituir continuar dar andamento aí no trabalho. Show? Bom, era assim que eu fazia, é assim que eu continuo fazendo hoje, né, um pouco mais mentalmente ali os meus processos, mas atualmente eu estou evitando pegar turmas fixas, né, então assim, eu não estou conseguindo realmente assumir uma turma tempo integral. Eu tenho dado aula hoje na escola de uma amiga, mas é bem esporádico, porque eu não consigo realmente manter ali os 2 dias na semana, 3 dias na semana a mais, infelizmente para mim não dá mais. Mas, se você consegue realmente estar presente ali com a sua turma e fazer isso, eu fiz isso por muitos anos e deu muito certo. Show? Se você gostou dessa dica, não esqueça de dar um curtir aqui embaixo, é importante pra gente aqui no canal. Se inscreva aqui no canal do YouTube que tem dicas de segunda a sexta. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, blog, WhatsApp, lista VIP, Telegram, a gente está em vários lugares. E eu te vejo no próximo vídeo, na próxima dica. Até mais. Show! Legal porque dá clareza para o professor e para o aluno também, né? Sim. Chega ali em junho, o aluno olha para trás e fala, nossa, eu já aprendi tal e tal. Ele vê a evolução, né? E aí ele não desanima, assim, sabe? E aí, às vezes tem aluno que tipo, turma mais adolescente quando olha isso, né? Tipo, então... Primeiro que para o aluno não tem uma lógica, né? Então eu trabalhei plié, depois eu não vou trabalhar, né? Eu trabalhei plié, depois eu trabalhei o tandi, pulei o GT e trabalhei o plié. Então, para o aluno não tem muita lógica, né? Eu sei a lógica, mas para o aluno não tem muita lógica. Então, ele não sabe ao certo o que vai vir no próximo mês. Porque o próximo mês eu só vou falar no próximo mês, sim? Mas, às vezes, uma turma mais de adolescente ali que começa a sacar o negócio, aí elas, tipo, já sacam que, tipo, esse mês vai ser adágio. Nossa, esse mês eu não vou aparecer em uma aula. Entende? E aí é onde você vai começar a administrar isso e entender melhor seus alunos. E aí você vai falar, olha, gente, vocês estão querendo faltar no adágio, mas o adágio vai fazer falta para vocês lá na pirueta. E aí é onde você vai deixando o aluno mais consciente. Então, assim, para mim era uma maneira de agir com lealdade ao aluno, de falar a verdade mesmo do que está acontecendo, sabe? Ser franca e conseguir fazer com que ele se posicione. Do tipo, não, você não quer pirueta? Você quer pirueta? Então vamos trabalhar o adágio, né? É isso.